E aí eu não dormia num hotel. Aí eu dormia em corpo bombeiro, dormia na igreja, dormia nas casas das pessoas. E aí eu fazia amizade também. Eu tenho medo de dormir na igreja. Se eu for viajar de moto, eu prefiro viajar sozinho. Eu não quero nenhum amigo junto de moto. Porque eu quero para conhecer todas as pessoas. Então eu nunca me senti sozinho enquanto, por exemplo, estava viajando de moto. Sozinho, eu nunca tive essa solidão. Porque eu tirava o capacete e fazia um monte de amigo que estava em volta. Que seja o frentista, sabe? O cara que tá ali abastecendo, ele vira seu amigo na hora, ele quer saber a sua história. Eu acho muito mais fácil viver viajando. Porque a gente sai fora do sistema, sabe? Então, por exemplo, quando eu tava viajando, a gente não tinha nenhum real de conta para pagar. Você imagina que delícia. Não sei se você sabe o que é isso ainda, né? Então, eu sempre quis dar para os meus filhos o mundo. Foi por isso, assim que surgiu o sonho de viajar de motorhome. Do Pod La Kids e eu já estou aqui com o Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo. Que legal, que bacana. Prazer enorme receber você aqui na minha casa, que hoje é sua. É muito legal que a gente está aqui no motorhome fazendo essa entrevista. E eu fico muito animada em te entrevistar porque eu imagino que você está vivendo muitas aventuras. E a minha primeira pergunta é: qual foi a experiência mais bizarra que você viveu, mais estranha que você viveu e mais louca que você viveu? Então, na verdade, eu viajei demais de todas as maneiras possíveis, só não ainda de veleiro, mas eu viajei 2 vezes a América inteira de moto. E viajei também com a família de motorhome por 3 anos, com 3 filhos aqui dentro. A gente andou o Brasil inteiro, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. E aí quando deu a pandemia a gente foi obrigado a voltar desde o Peru até o Brasil no auge da pandemia. Eu acho que esse foi um momento mais marcante assim para a família, para a nossa experiência, que aconteceu. No Peru é diferente a cultura deles lá, eles são diferentes que a gente. Então aqui no Brasil você podia sair de carro, andar na rua, lá não podia. Como eu estava em outro país, o Brasil, né, o governo do Brasil pediu autorização para que eu pudesse sair de lá do Peru. E aí então por esse pedido do governo brasileiro, eu pude sair então do Peru. Só que eu estava lá do outro lado do Peru e eu tinha que cruzar o país inteiro e chegar no Brasil. Eles não deixaram eu dormir. Eu fiquei dirigindo mais de 30 horas... dirigindo o motorhome, sendo escoltado pela polícia, sem poder dormir. Daí eu falei pra eles, não, eu preciso dormir, que senão é perigoso, né? E aí o policial, que era o comandante da polícia rodoviária, falou, você não vai poder dormir, e não é nem porque eu não quero, Rodrigo. Amanhã, se amanhecer e você estiver aqui, essa população é tudo indígena, no alto da Cordilheira dos Andes do Peru. E se amanhecer e você estiver aqui, eles vão apedrejar vocês e tocar fogo no carro de vocês, porque eles acham que você é o vírus do Covid. Então eu tenho que tirar você daqui para salvar você. E aí então eu fui obrigado a viajar aqui sem dormir com a minha família aqui dentro. E aí a gente passou 30 horas andando, então desde um dia até o outro dia, até a noite do outro dia andando sem parar. E a polícia escoltando e mandando as pessoas sair da frente pra gente passar correndo, porque senão era perigoso a população jogar pedra na gente e até podiam a gente, porque os índios achavam que a gente era o Covid. Quem não entendeu nada, a gente tá numa casa ambulante, um motorhome, fazendo uma viagem de família incrível. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais, deixar o like de coração. E já aproveita, esse é o Mundo em Família e segue o Rodrigo. Valeu. Rodrigo, como surgiu essa ideia de ter um motorhome e viajar com a sua família para praticamente metade do mundo? Na verdade, era um sonho, assim. Eu viajei primeira vez sozinho de moto, América Latina inteira. Então foram 6 meses viajando de moto e eu falei, nossa, que legal, que lindo. E aí eu fui de novo, minha esposa foi junto, eu viajei o continente inteiro de moto. Então, ou seja, por 2 vezes eu andei 1/3 do planeta Terra. Daí eu falei, nossa, é a coisa mais linda do mundo. Aí nasceram minhas filhas. Aí nasceu a Mari, que hoje tem 15 anos. Na época, quando a gente saiu, ela tinha 7.
A Laura, quando a gente saiu, ela tinha 5. E o Lucas, que é o meu brinde, né? Eu fiquei com a minha esposa, Andréia, e o Lucas veio de brinde. Hoje, quando a gente saiu viajar, ele tinha 17. Então é um filho de 5, uma de 7 e um de 17. O que eu ficava pensando, assim, como que surgiu esse sonho? Poxa, eu tinha vivido tanto, uma experiência tão linda viajando de moto por todos os países. Eu falei, eu não quero dar para meus filhos carro, moto, casa, dinheiro. Eu não quero dar isso para meus filhos. Eu quero dar o mundo, que é muito mais valioso do que eu der o dinheiro. Se eu der um carro pro meu filho, ele não vai nem saber quanto custou aquele carro, é capaz que ela bate o carro, troca em outra coisa e não tem ideia do valor. Mas se eu der o mundo para eles, eles vão ter um conhecimento tão grande que nunca ninguém vai tirar deles. Então hoje a minha filha, ela fala espanhol fluente, ela fala inglês e ela conhece o deserto da Atacama, ela sabe o que é o deserto mais seco do mundo e conhece também a região que mais chove do mundo. Ela conhece como é a cultura de vários países. Apesar de a gente não ter conseguido realizar a viagem ao mundo, que era o nosso sonho, a pandemia fez a gente voltar, mas o que a gente já viveu foi bastante valioso. Hoje ela conhece o Brasil inteiro, sabe como fala lá embaixo no Rio Grande do Sul, sabe como que o pessoal conversa e come lá no Rio Grande do Norte. Então eu sempre quis dar para os meus filhos o mundo. Foi por isso, assim que surgiu o sonho de viajar de motorhome. Que legal. Como é que é ter a vida meio nômade, né? Dizendo que é tipo você viajando para vários lugares. Você acha que ter uma vida mais remota, num apartamento, seria melhor? Ou você quer continuar tendo essa vida de nômade? Eu adoraria continuar viajando. É bem mais fácil. Pra mim O que acontece? Hoje eu não vou mais por causa das minhas filhas. Elas estão com 13, 15 anos. A Mari de 15, ela treina 4 horas por dia, 5 horas. Chega a treinar até 6. Amanhã ela acorda 4 da manhã. Ela vai pra piscina às 5 da manhã. Ela entra dentro da água às 5 da manhã, treina até às 6. Daí ela vai pra escola das 7h30 a 1h. Aí às 2h30 ela cai na piscina de novo até às 6h30. Então, além dela estar estudando, que o sonho dela é ser médica. Então você imagina agora se eu saísse viajando, ela ia perder a natação dela, os estudos dela e enfim, então por isso a gente não vai. E a Laura também, ela treina o vôlei, todos os dias da semana ela tem horário de treino de vôlei e também tem os estudos, só por isso. Porque eu mesmo queria ir. Eu acho muito mais fácil viver viajando, porque a gente sai fora do sistema, sabe? Então, por exemplo, quando eu tava viajando, a gente não tinha nenhum real de conta para pagar. Você imagina que delícia. Não sei se você sabe o que é isso ainda, né? Mas você imagina, viajando eu não tinha que pagar a conta de luz, porque ele tem painel solar e ele gera a própria luz. A conta de água eu não tinha que pagar, porque quando, por exemplo, eu ia para abastecer, ia para uns lugares, a gente abastecia com a água que ninguém nunca cobrou. Eles pensavam, não, só esse pouco de água pode levar. A gente não tinha que pagar imposto IPTU, IPVA, a gente não tinha que zero pagar. Então a gente não tinha nenhum centavo de conta para pagar. Se eu ficasse aqui 30 dias aqui, eu não tinha que pagar nenhum real. Então eu viajando, eu gastava pelo menos 1/3, 1/4 do que eu gasto hoje sem viajar. Por isso eu falo que é muito mais fácil viver viajando, mas tem uma grande porém aí, né? Viajando em formato de viajante e não em formato de turista, porque se a gente sair daqui e ficar num hotel, já ficou mais caro que um mês inteiro em casa. Muitas pessoas sonham em ser nômades, ficarem viajando, mas algumas delas não sabem quais são as coisas mais difíceis que tem que passar pelo dia a dia. Quais seriam essas coisas mais difíceis, tipo, que ninguém mais sabe? Eu passei então 3 anos aqui no motorhome, mais 1 ano e pouco, são mais de 4 anos viajando. A diferença da nossa viagem, em formato viajante, a gente tem um convívio muito próximo com as pessoas da onde a gente chega. Então a gente se relaciona com muita gente nova, sabe? E muitas vezes a gente passa a viver 1, 2, 3 dias, todo dia com aquelas pessoas que a gente acabou de conhecer. E essa é a maior dificuldade, é despedir dessas pessoas que se tornaram seu melhor amigo. Você vai despedir e nunca mais vai ver ela, porque você tá seguindo viajando. E aí toda semana
semana a gente ia embora chorando. De despedindo de um casal, de uma família que tratou a gente tão bem, recebeu a gente tão bem. Toda semana nós todos íamos embora chorando. E é uma coisa muito interessante porque, por exemplo, eu tinha um sonho de conhecer o Grand Canyon, eu tinha um sonho de conhecer a cratera de um vulcão. Eu nunca fui embora chorando do Grand Canyon, nem da cratera do vulcão, nem do Atacama, que eu tinha vontade de conhecer. Nunca, porque é bonito, é lindo, é o sonho de conhecer. Mas você não vai embora chorando porque a paisagem é bonita. Mas sempre eu ia embora chorando porque deixava um grande bom amigo. Essa é a pior experiência. E pode dizer que é melhor também, porque são muitos bons amigos espalhados pelo mundo todo que eu tenho hoje. Hoje eu consigo ligar pro meu amigo na Colômbia, eu tenho amigo no México que eu ligo, tenho amigo no sul da Argentina, enfim, em vários países na Europa. Então, essa é a parte ruim, é despedir das pessoas. Eu também Que chorava, triste. assim, quando eu me despedi de alguém que eu via toda semana, inclusive, né? Eu dormi lá na minha casa, né? Toda vez que ela ia embora, eu chorava. Ela chorava. Então, você imagina, e ainda Ela que a sua ia prima, que você ia toda ver ela de novo, né? Agora você imagina se você fosse despedir da sua prima, que você nunca mais fosse ver. Pra você, o que significa liberdade? Você acha que tem mais liberdade do que as pessoas que vivem com uma vida na cidade, ou diria uma vida que fica mais em casa, sabe? Na rotina, né? Mas na rotina. Eu não tenho dúvida disso, não tenho a menor dúvida. Hoje, eu tenho a sensação assim, né? O jeito que eu penso. A vida passa muito, muito, muito rápido. Um piscarzinho de olho a gente vai estar guardadinho no paletó de madeira. e, por exemplo, o meu sentimento? Quando eu tô fazendo todo dia a mesma coisa, a vida tá passando e eu não tô vivendo ela. Esse é o que eu acho. E aí, quando eu tô viajando, todo dia parece um ano de vida, é tanta coisa nova, é tanta experiência que a gente vive, que aí eu tenho a sensação de estar realmente vivendo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que viver viajando dá muito mais liberdade. Eu tenho a sensação assim de sair fora do sistema, de ter que ficar pagando um monte de conta, trabalhando, pagando imposto, pagando isso, pagando aquilo e fazendo todo dia a mesma coisa. Então, quando tá viajando, você não tem tanta coisa para pagar e todo dia você tá fazendo coisa diferente, conhecendo gente diferente, geografia, locais, cachoeira, praia, frio, calor, todo dia uma vida nova. E isso eu acho que é o que me motiva, assim. E também, ontem eu consegui viver um pouco dessa coisa que você disse de ter mais liberdade com isso, porque a gente acordou bem cedo, a gente tomou café, fez uma gincana, ainda depois a gente foi fazer os passeios, comer debaixo do parreiral, comer comida lá, uma comida portuguesa lá de Portugal, né? E eu acho bem legal isso, que também depois a gente foi pro museu do carro, a gente andou de carro. Foi bem legal, tomamos banho de chuva também. Aí depois a gente chegou em casa, tomamos banho, fizemos mais uma gincana e fomos dormir. Que dia cheio, né? Não dá nem pra acreditar que tudo isso num dia só. Imagina se você estivesse vivendo o dia a dia na sua cidade, na sua casa. Quantos dias você ia levar para viver tudo que você viveu ontem, né? Eu diria, quando a gente vai fazer algumas tarefas no nosso dia a dia quando a gente tá lá, a gente não consegue nem terminar metade num dia, mas a gente vai pra um lugar, a gente viaja, a gente descansa, a gente faz um monte de coisa legal. A gente consegue terminar essas coisas em um dia. E ainda sobra bastante tempo, né? Porque quando a gente se diverte, a gente faz as coisas mais rápido. E quando a gente tá em casa trabalhando, parece que 24 horas é pouco. Não é isso? É pouco e são muito longas quando a gente faz as coisas, porque é ruim. Ai, se deitou na mesa. Você que viaja bastante, né? Você já sentiu a solidão? Você já ficou meio sozinho? E como você lidou com esse tipo de solidão? O que você fez com relação a isso? E o que você pretende continuar fazendo pra ter sempre menos solidão possível? É bacana, você sabe que eu acho que isso deve ser, essa pergunta, né, deve estar inconsciente de todo mundo. Eu acho que esse deve ser um dos maiores medos de quem
não tá habituado a viajar e não sai muito a viajar. Eu, desde a primeira vez, assim, eu sempre viajei muito também, de todo jeito, mas nas primeiras viagens de moto, que foi mais marcante, e eu tava de moto sozinho. Aqui eu viajava com a minha família. Então, nunca tava sozinho, efetivamente, né? Porque eu tava com a minha família, então isso não era muito problema. Aí, quando eu tava de moto, na teoria eu tava sozinho. Então, porque eu tava numa moto viajando o continente todo sozinho. Quando eu tirava o capacete, tinha um monte de gente em volta. Você parava num posto de gasolina, você parava em qualquer lugar, na parte no meio de um deserto sozinho, mas você nunca cruza e para ali e dorme sozinho. Você sempre chega numa cidade, e você chega numa cidade, tá cheio de gente. E é só conversar com as pessoas. E todas estão abertas para te receber. É a coisa mais fantástica do mundo. Eu adoro, por exemplo, se eu for viajar de moto, eu prefiro viajar sozinho. Eu não quero nenhum amigo junto de moto. Porque eu quero para conhecer todas as pessoas. Então eu nunca me senti sozinho, enquanto, por exemplo, estava viajando de moto. Sozinho, eu nunca tive essa solidão. Porque eu tirava o capacete e fazia um monte de amigo que estava em volta. Que seja o frentista, sabe? O cara que está ali abastecendo, ele vira seu amigo na hora, ele quer saber a sua história, ele quer escutar você contando de onde você está vindo, para onde você está indo, que sonho que você tem. E assim é onde eu chegava, num restaurante, e todo mundo já vinha conversar comigo. E aí eu não dormia num hotel. Aí eu dormia em Corpo Bombeiro, dormia na igreja, dormia nas casas das pessoas, e aí eu fazia amizade também. Eu tenho medo de dormir na igreja. Mas não é no velório, é na igreja. Porque tipo, tem umas igrejas que é meio macabra, né? Sabe, né? Isso é muito filme que você anda assistindo. Não, a igreja não é macabra nenhuma. Não, mas tipo assim, você olha assim, tem uma versão do filme do Pinóquio que eu não consegui assistir ela inteira, porque tipo assim, era muito estranho, né? Porque no filme a gente descobre que o Gepeto, filho dele, morreu. E ele faz o boneco pra substituir, o boneco cria vida. Aí ele fica, ele vira alguém que mente muito, começam a tentar cortar o nariz dele pra machucar as pessoas. Aí alguém mata o boneco, ele revive de novo, aí aparece a cena lá da igreja no velório do menino que ele catava castanha. Como é que foi a visita dos familiares quando você estava em outro país e a visita de seus amigos também? Você ainda tem contato com eles? Gente, foi uma experiência muito legal. A gente estava no Chile e aí, imagina, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha avó, que é a bisavó das meninas. Foi de carro até lá, foram 4 dias de viagem. Elas ficaram lá uma semana com a gente lá. E minha avó, a bisavó, viu neve pela primeira vez, viu neve caindo. Então foi uma experiência muito legal, tanto de receber ela na nossa casa, que é esta, né? Quanto também eles poderem proporcionar essa experiência para eles também. Uma experiência muito legal e muito marcante para todo mundo, né? E é bacana quando a gente visita as outras pessoas e as pessoas recebem a gente, é porque a gente abre também a porta da nossa casa para as outras pessoas. Então é legal que na nossa casa aqui em São Roque, na verdade, não nesse motorhome, mas numa casa fixa que a gente tem aqui em São Roque, a gente já recebeu gente do Chile, já veio gente do Rio Grande do Norte, da Colômbia, já veio gente da Espanha e fica em casa e a gente recebe com todo o carinho do mundo da mesma maneira que eles receberam a gente. Nossa, que legal! Você imagina você receber na sua casa pessoas da Espanha, da Colômbia, do Peru, não é legal? Da Bahia. É bem legal, mas tipo assim, eu não sei se eu saberia me comunicar muito bem com elas, porque eu não sei se ela sabe falar português e eu não sei falar muito bem. Mas é assim que é o legal, porque é assim que a gente aprende. Aí a gente fala, por isso que é bom eu falar espanhol. Por isso que é bom eu aprender a falar inglês. Porque daí você vê e fala, nossa, se eu falo espanhol, imagina, eu consigo conversar com mais 17 países do mundo. E se eu falar inglês, eu consigo conversar com mais quase que o mundo inteirinho. Então não é mais legal aprender idioma? É bem legal, é tipo, se eu conhecer tipo, a pessoa sem saber falar a língua... mas a gente vai se esforçar. Eu sei, mas tipo, eu sei que é bem legal. Mas, imagina se eu falar alguma coisa errada pra aquela pessoa e ela ficar chateada comigo. E aí, por causa disso, ela não... Meu Deus, essas moscas! Aí, por causa disso, ela deixa de vir aqui porque ela se sente... ofendida por alguma coisa errada que você falou. Não, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque as pessoas entendem que a gente não sabe falar. E se falou errado, não é culpa nossa, porque a gente não sabe. Pessoal, pra quem quiser
quiser conhecer um pouco mais da história deles, tem uns livros dele aqui. Esse livro, pelo que eu saiba, ele tá em espanhol, né? Que aqui. Isso mesmo. Quédate rico e... Vira pra cá, filha. É isso mesmo. Ah, eu não entendi. Está en español. Quédate rico viajando. Así que lo puede aprender así viajando en español. E aí esse conta as histórias que a gente passou quase 2 anos viajando no Brasil. Esse aqui é Fique Rico Viajando, esse é o nome do livro. Que ele é como se fosse um tutorial para quem quiser viver, viajar. É quase. Este aqui eu conto as experiências mais hard, assim, mais pesada. Então eu fui sequestrado por índio, detido em porto nacional de carga, já fui roubado, ajudei a contrabandear coisa para outro país sem saber. E aí nesse livro aqui eu conto essa experiência. Eu peguei carona de avião, carona de navio, fui para Arquipélago de Galápagos num navio de carga. E aí eu vou contando essa experiência como é que é ao extremo. Eu gostei desse livro aqui. Eu não recomendo, tem muita pra criança, não é muito bom não, é muito pesado. Esse aqui sim, esse aqui eu não sabia nunca que criança ia ler o livro, aí eu fiz com um monte de palavrão, ai que ideia. Aí esse aqui não, a gente já fez sabendo que família ia ler. E muito mais que isso, a gente conta a experiência de como que a gente conseguiu sair e viajar. A gente tinha 10 mil reais na conta. E como que a gente conseguiu passar 3 anos viajando com a família no motorhome. Então esse é um passo a passo mesmo, bem legal. É um passo a passo. E quem quiser pensar, sonhar, ou que passar anos viajando, ou fazer uma viagem de motorhome, esse livro é o livro. Pessoal, eu amei essa entrevista porque eu achei muito interessante você falar as coisas do dia a dia aqui do motorhome, você explicar quais são os desafios, meu Deus, essas moscas, explicar os desafios que tem, explicar como é a vida aqui. Eu achei maravilhoso, tem muita coisa. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com bastante gente, porque, meu Deus do céu, vocês viram, né? Tá muito legal, gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, bonita. Que prazer enorme ter você aqui. Compartilhar um pouquinho da minha história com você e que você leve um pouquinho de mim pra você. E essa é a história incrível do Rodrigo do Mundo em Família. Aí aqui também, ó, eles fazem o chopp. Então, enlatam o vinho é a primeira fábrica no Brasil que tem a própria máquina e enlata o vinho para facilitar o consumo. Aqui está acontecendo as vindimas, que são os eventos da Pisa da Uva, acontece aqui, ó. E os passeios também que saem de lá, de jardineira, para vir aqui para fazer as degustações de todo tipo. Então, desde degustação que você vem aqui para 2, 3 vinhos e degustação de R$350 que é harmonizada, sabe? Eita, nós. Oi? Oxi, aí é de bom, hein? Olha. Aí sim. Então entre em contato com ele, reserve a sua experiência e vem aqui para São Roque. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Aí sim.